inicialmente, registro que o senhor, como testemunha, tem a obrigação legal de dizer a verdade sobre o que lhe for perguntado, sob pena de ser processado criminalmente. Da mesma forma, em razão do termo de leniência a que o senhor aderiu, o senhor ficou compromissado a não ficar em silêncio e relatar a verdade sobre os fatos que conhece, sob também penas de uma violação a esse termo celebrado. Desde já passo a palavra, então, à douta Procuradora da República. Obrigada. Boa tarde, senhor César. Boa tarde. Senhor César, o senhor confirma o teor do seu termo de adesão e depoimento ao acordo de leniência da Odebrecht com o assunto ampliação do conjunto Torre Pituba em Salvador para o Fundo de Pensão Petros, já referido aqui no evento 361 dos autos. O senhor confirma o teor desse seu termo de adesão? Sim, confirmo. E do seu depoimento respectivo. O senhor poderia relatar brevemente qual foi o seu histórico profissional no Grupo Odebrecht? Pois não. Eu iniciei no Grupo Odebrecht em 1995 como estagiário e trabalhei no grupo até 2016. Nesse período, atuei em diversos contratos. E no período específico que estamos tratando aí, eu trabalhava na Odebrecht em Realizações Imobiliárias, e o meu chefe direto era Dijean Cruz. Como liderado direto de Dijean, a minha função, trabalhando com ele, quando eu trabalhava no escritório de Salvador, na base, na Bahia, era o desenvolvimento de projetos, sempre na parte de engenharia, e o segmento das obras em execução. Mais tarde, já no ano de 2009, eu me mudei para Recife para cuidar das obras de construção imobiliária de Recife. Em 2010, então, quando ocorreu o fato aí, eu já estava em Recife trabalhando como diretor de construção das obras imobiliárias lá. E, então, exatamente em que período o senhor trabalhou no projeto desse empreendimento da Torre Pituba? Eu tive uma participação muito curta, na verdade. Eu trabalhava em Recife, nas obras de construção da Reserva do Paiva, e por uma solicitação pessoal de Dijean, por ser meu chefe, ele me pediu um apoio num estudo inicial da engenharia desse projeto. Então, eu tive aí um tempo muito pequeno ligado a esse projeto. Não estive alocado nesse contrato, mas por um tempo tive apoiando o Dijean no estudo de engenharia desse projeto, fazendo uma viabilidade de engenharia técnica desse projeto. Aqui no seu termo de leniência, o senhor disse que foi entre abril e julho de 2010 que o senhor trabalhou nesse projeto da ampliação. O senhor confirma que foi nesse período? Confirmo. Nesse período, a Odebrecht Realizações já tinha contrato com a Petros? Não. Então, em que consistiam as suas atividades pela Odebrecht nesse empreendimento, nesse projeto? Porque a Odebrecht não estava contratada pela Petros, o senhor confirma? Não estava contratada. Ela já tinha sido convidada para trabalhar desse projeto, ou seja, já tinha sido aberto um procedimento seletivo para contratação, distribuído às empresas para contratação? Que eu saiba, não. Consta aqui dos autos que a distribuição dos convites para esse projeto aconteceu em agosto de 2010, depois da sua saída. O senhor tem conhecimento
Portanto, não havia ainda distribuição de convites. Foi numa fase pré-procedimento seletivo. Correto. E como a Odebrecht qual foi a razão pela qual a Odebrecht começou a fazer estudos, se ela sequer havia sido convidada ou formalmente sequer conhecia a intenção do Fundo de Pensão Petros de contratar essa obra? Como eu declarei no meu documento, parte da minha função era avaliar a viabilidade do projeto, ver se era factível, ver se a engenharia era condizente com a realidade, se era possível executar os empreendimentos ou não. Esse era um empreendimento que eu não sei ao certo como por fim foi construído, mas na época que eu tive conhecimento, ele teria uma laje tipo de pelo menos 2.000 metros quadrados e seriam mais de 30 pavimentos. Como eu tive conhecimento, a Mendes Pinto, ela em conversa com o DGEAN, ela tinha a ideia de que a única construtora que tinha capacidade para construir uma obra dessa envergadura na Bahia era a Odebrecht, que até então tinha realizado os maiores projetos imobiliários e empresariais aqui em Salvador. E ela queria que a Odebrecht fosse a empresa que construísse esse novo empreendimento da Pituba, da Petrobras. Quem da Mendes Pinto entrava em contato... desculpe interrompê-lo, pode prosseguir. A pedido de DGEAN, eu tive uma conversa com os projetistas que já tinham sido identificados para o desenvolvimento do projeto, para avaliar a factibilidade dos mesmos, ou seja, como o projetista estrutural estava pensando fazer o desenvolvimento da estrutura do edifício, como o arquiteto pensava em fazer a fachada, ou seja, eu fiz uma avaliação técnica de que as soluções de engenharia eram cabíveis num projeto dessa envergadura. Pois não. Senhor César, o senhor disse no seu termo, e repetiu aqui agora, que o senhor tomou conhecimento da existência de conversas entre DGEAN, pela Odebrecht Realizações, e a Mendes Pinto, do interesse da Mendes Pinto de que a Odebrecht fosse a contratada para esse projeto. O senhor confirma isso? Confirmo. E quem da Mendes Pinto fazia contato com a Odebrecht Realizações? Era Paulo Afonso e Mário Soares? Eram ambos? Eu não tinha contato. Conheci essas pessoas, eu conheço de vista, mas eu não tinha esse contato. Esse contato quem tinha era DGEAN. Na verdade, eu estava em Recife e DGEAN me pediu para vir para uma reunião em Salvador, na qual estava o Rodrigo Barreto e alguns consultores e projetistas do projeto, desse empreendimento. Certo. Aqui... Então, não sei como era feito a conversação a nível estratégico. A minha reunião, como eu falei aí no meu documento, na minha declaração, eu repito aqui agora, o meu objetivo era dar uma segurança à DGEAN de que esse projeto, pela magnitude dele, estava sendo bem pensado do ponto de vista de engenharia.
Certo. Senhor César, o senhor disse aqui que o senhor teve ciência de que a Mendes havia oferecido à OR a exclusividade no desenvolvimento e execução da obra, indicando a Odebrecht Realizações ao Petros, Fundo de Pensão dos Funcionários da Petrobras, que iria executar a obra. O senhor confirma essa declaração? Confirmo. A Odebrecht foi indicada a Petros, portanto, pela Mendes Pinto Engenharia. Não, veja só, eu tenho conhecimento de que a Mendes Pinto e a Odebrecht tinham o interesse de fazer um acordo para que a OR fosse a empresa indicada. Eu não participei da realização, então eu não posso afirmar para a senhora de que houve ou de como foi feito. O que eu posso afirmar é que tenho conhecimento que era interesse ter esse acordo. Quando o senhor diz acordo, o senhor está falando acordo... Só por uma questão de ordem, eu vou ler aqui o que consta nesse termo, para depois indagar o senhor. Nesse contexto, o declarante teve ciência ainda de que a Mendes Pinto havia oferecido à OR exclusividade no desenvolvimento e na execução da obra, indicando a OR ao Petros, Fundo de Pensão dos Funcionários da Petrobras, que iria contratar a obra. Então, só eu gostaria que o senhor esclarecesse, então, como o senhor teve ciência desse detalhe? Através de Jean Cruz. Vocês podem prosseguir? Pois não. Agradeço. O senhor refere aqui no seu termo que o senhor realizou reuniões a propósito desse projeto. O senhor pode descrever essas reuniões? Posso. Uma coisa que eu gostaria de esclarecer também é que esse fato tem bastante tempo. Eu tive muito pouco tempo relacionado a ele e depois dele eu me mudei para o exterior e desde então estou morando fora, trabalhando fora. Então eu fiz um esforço muito grande à solicitação dos advogados e da empresa de relembrar o que efetivamente eu tinha feito aí. Eu me recordo de ter feito pelo menos uma reunião, como disse aí, acho que 2 reuniões, uma delas inclusive foi na Marina Riverside, com a presença do Rodrigo Barreto e a presença de alguns construtores e estruturalistas. Nessa reunião, o projetista estrutural apresentou a solução que ele pensava para o empreendimento, a solução de estrutura do empreendimento. Inclusive, aí a gente discutiu vãos livres, qual seria o vão livre mais adequado para ter um empreendimento como esse de 2.000 metros quadrados de área tipo, de laje tipo. Eu lembro em ter discutido com o arquiteto a questão da fachada. Arquiteto da empresa, desculpe interrompê-lo, arquiteto da empresa contratada pela Petros, projetista de arquitetura da AFA? Da AFA. Eu lembro bem que a AFA... Desculpe interrompê-lo mais uma vez. Com quem da AFA o senhor falou? Eu não lembro agora, eu não tenho certeza se foi com Francisco Mota ou com Danilo. Não tenho certeza agora com qual dos dois, não quero aqui afirmar. Mas ou foi com Danilo ou foi com Francisco Mota. Mas eu lembro muito bem que o tema que nessa reunião eu discuti é que eles estavam pensando em propor uma fachada toda em pastilha em gail, que é uma cerâmica que tinha na época um problema grande de soltar, de queda.
e isso era preocupante para um projeto dessa magnitude. Senhor César, esses representantes da empresa projetista AFA, que o senhor fez referência, não se lembra qual deles, eles sabiam que o senhor era um integrante da Odebrecht Realizações? Sabia. Certo. O senhor refere aqui também uma reunião com José Carlos Varjão Cardoso, gerente da OAS. Isso. Para tratar de estrutura orçamentária. O senhor confirma? Isso. Eu tive um contato com o Varjão. Nesse momento, eu também quero deixar claro, e quando eu conversei aqui com o meu advogado, que às vezes você está envolvido num processo e somente depois você tem noção do que aquilo era. Depois que passa, você tem noção do que era. Então, e o que era, senhor César? O que era, então? Que o senhor tem noção do que era? O que era? Bom, do que está sendo acusado, do que está sendo feita essa acusação. Então, no momento, o que eu quero dizer é que no momento, a conversa que eu tive com o Varjão foi para discutir como se poderia estruturar um orçamento. Porque numa obra você pode fazer um orçamento por atividade, e aí você desglossar seu orçamento em concreto, em alvenaria, em fundação, ou então fazer por objeto de obra. Você pode fazer um orçamento inteiro da torre e ter o concreto da torre, a alvenaria da torre, a fundação da torre, o concreto da guarita, a alvenaria da guarita, a fundação da guarita. Então, a conversa que eu tive com... E isso você tem que tomar uma decisão na nascente, no início do orçamento, você tem que tomar essa decisão. Pois não, mas essa estrutura orçamentária que o senhor faz referência, que o senhor tratou junto com José Carlos Varjão da OAS, essa estrutura orçamentária era para produzir o orçamento que seria o orçamento apresentado no procedimento seletivo futuro? Ou seja, vocês é que construíram o orçamento do procedimento seletivo que iria ser realizado? Estavam trabalhando nisso? Não, eu não. Eu não fiz orçamento do procedimento seletivo. Que estrutura orçamentária é essa que o senhor se refere, então? Exatamente o que eu te falei, o que eu falei à senhora. Eu estava tendo contato com o Varjão a pedido de DGEAN, e esse contato, no meu entendimento, eu não sabia se nesse momento seria para fazer um consórcio com a OAS para juntos apresentar uma proposta, entendeu? Eu não posso aqui afirmar que nesse momento, como eu falei, no pouco tempo que eu tive envolvido, isso significava querer montar um orçamento para que fosse base do que viria a ser o objeto do contrato. Mas, senhor César, nesse momento não havia sido ainda distribuídas as cartas convites ou iniciado o procedimento seletivo. A empresa já estava, Odebrecht, em contato com aquelas já contratadas pela Petros, AFA, Chibasa e com a Mendes Pinto Engenharia. O senhor confirma? Já estava em contato, como o senhor disse antes? Confirmo. Essa é a parte que eu confirmo. Eu confirmo que tinha esse conhecimento e que tive o contato para avaliar a estrutura técnica do projeto. O que a senhora me perguntou sobre montar o orçamento, eu não tenho como afirmar, porque como eu disse agora, no momento em que eu conversei com o Varjão, foi o passo inicial para definir como se montaria o orçamento, e esse orçamento pode ser para uma sociedade, um consórcio que poderia ser formado entre OAS e IOR para esse projeto. Eu não tenho conhecimento de como foi apresentado esses preços, das empresas que apresentaram, se foram consórcios, se não foram consórcios. Então, quando a senhora me pergunta se eu tenho ciência de que aí estava sendo montado o orçamento que daria forma ao objeto, eu não tenho como afirmar isso.
E o que de Jean Cruz, seu superior na Odebrecht, lhe dizia? Para que vocês estavam trabalhando, então, antes do procedimento seletivo, já com a Mendes Pinto, gerenciadora, AFA, projetista de arquitetura, e Shibasa, projetista de engenharia? Pronto. Como eu disse à senhora, eu morava em Recife e cuidava, nesse momento, da obra da reserva do Paiva, Morada da Península. Eu cuidava de uma obra de 64 casas na reserva do Paiva, chamada Morada da Península. Pelo fato de eu ter trabalhado com o Dijean na avaliação de projetos, no período que eu trabalhei com o Dijean em Salvador, ele sentia uma segurança na minha avaliação técnica do projeto. Ele pediu o meu apoio pela envergadura do projeto, que eu fizesse uma avaliação para saber se as soluções técnicas que estavam sendo pensadas para esse projeto eram factíveis e eram as melhores do momento para um projeto dessa envergadura. Pois não, então, esse foi o meu contato. O senhor se refere aqui a um encontro, mais um dos encontros, esse com Ricardo Santos Carneiro. Correto. Ricardo Santos Carneiro, o senhor diz, ex-engenheiro da OR. Ele era um consultor contratado pela OR nessa época? Ricardo Carneiro, ele era engenheiro da Odebrecht e, num determinado momento, ele saiu da empresa e montou a sua própria empresa, a sua própria construtora. Certo? No momento em que eu tive a primeira reunião e eu vi a dimensão do projeto, eu disse a Dijean que não tinha a mínima condição de fazer essa avaliação que ele queria e sugeri para ele contratar Ricardo Carneiro, que tinha trabalhado na construção do Salvador Trade Center, que era também um projeto empresarial da Odebrecht, e que Ricardo ele já tinha um conhecimento de obras empresariais de grande envergadura. E Ricardo foi contratado? Ricardo ele não era um consultor. Ricardo, ele num primeiro momento, por ter a sua construtora e o seu negócio próprio, ele pediu que num primeiro momento fosse tratado como uma consultoria, e mais adiante transformaríamos em uma contratação. Então, o fato de no início Ricardo ser contratado como um consultor foi por uma mera formalidade e solicitação dele mesmo. Certo. Então, nessa época, Ricardo Carneiro passou a ser um consultor contratado da Odebrecht. Ele passou a ser parte integrante da equipe da Odebrecht. Certo. Há um e-mail juntado nos autos, o evento 3, anexo 93, em 1/7 de 2010, Ricardo Carneiro envia um e-mail para o senhor, informando que passaria a usar o e-mail rcpituba@gmail.com. E o senhor passou a se comunicar com ele por esse e-mail. Esse e-mail era para escamotear a condição dele de integrante da Odebrecht? Foi para fazer comunicações mais reservadas? RC Pituba? Não. Como eu falei para a senhora, Ricardo, ele tinha a atividade própria dele, ele tinha uma construtora e ele estava construindo um empreendimento. Ele não tinha e-mail da Odebrecht, porque o e-mail da Odebrecht não pode ser dado a uma pessoa que não seja funcionária contratada da Odebrecht. Então, como consultor, ele nunca poderia ter um e-mail da Odebrecht. Agora, ele tinha um e-mail pessoal, que era o que ele utilizava corriqueiramente e era o que eu me comunicava com ele. Para que ele pudesse pessoalmente separar o assunto da construção dele, do e-mail pessoal e do projeto que ele começaria a tratar da Torre da Pituba, ele criou esse e-mail e pediu para que eu passasse para ele. Eu não creio que, se fosse para escamotear, ele colocaria o nome Pituba no e-mail. Foi simplesmente por uma questão de comodidade dele de separar o que era e-mail da construtora dele,
do pessoal dele e para o projeto que ele estava começando a avaliar. Certo. Em relação às pessoas com quem o senhor fez uma interface da OAS nesse projeto, nesse período, evidentemente, em que o senhor esteve lá, até julho, conforme o senhor declarou, e, portanto, antes do procedimento seletivo da contratação da obra, além de José Carlos Varjão, com quem mais da OAS o senhor manteve interlocução a propósito desse projeto? Interlocução de reunião com mais ninguém. Pode ser que por e-mail, com cópia, como já informei a senhora. É um fato que para mim faz muito tempo. Então pode ser que por e-mail eu enviasse cópia para quem tivesse já copiado no grupo do e-mail. Mas interlocução verbal minha de ter reunião com mais ninguém além do Varjão. O senhor diz aqui no seu termo que durante, então, esses estudos, OAS-OR, né, com as projetistas e a gerenciadora, que durante esses estudos foram trocados entre a OR e a OAS em reuniões e por e-mail informações técnicas e comerciais sobre o projeto. O senhor confirma? Correto. Como disse a senhora, coisa que, no meu entender, se fosse, ou seja, duas empresas num consórcio, numa sociedade para apresentar uma proposta, apesar de serem concorrentes, é normal ocorrer na Construção Civil. Mas eu não posso de novo... Mas elas já estariam em contato com os contratantes futuro, ou os representantes do contratante futuro, Mendes Pinto? Exato. Em especial? É o que eu quero deixar claro aqui, é o que eu estou tentando, talvez pelo nervosismo, não tenha conseguido. Mas o que eu quero deixar claro aqui é que a única coisa que eu posso afirmar e que eu efetivamente afirmei é o conhecimento da relação com a Mendes Pinto e a Aldebrecht, de ter um acordo, um benefício financeiro para que a Aldebrecht fosse indicada como uma construtora para executar o projeto. A segunda parte que eu vi na denúncia, que está dito aí, entre ter acordos entre as construtoras para negociar preço, apresentar preço, eu não posso, seria leviano de minha parte afirmar isso, porque até o momento onde eu estava, isso poderia muito bem desencadear para um consórcio entre a Aldebrecht e a OAS para apresentar uma proposta em comum, entende? Eu não posso, com o pouco conhecimento que eu tenho, o pouco período que eu passei aí, afirmar que o que estava se pretendendo aí entre Dijean e o representante da OAS seria a montagem de uma planilha para negociar e acordar preços. Eu não posso fazer essa afirmação. Só para uma coisa, complementando, perdoe, Excelência. O senhor fala nesse seu termo, a necessidade de interromper. Vamos interromper um minuto só para ajustar aqui a gravação. Já prosseguimos em seguida. Prosseguindo com a audiência na ação penal 505, 8596 50 de 2018, movida pelo Ministério Público Federal contra Armando Ramos Trípode e outros. O senhor, por gentileza, pode repetir seu nome? Repetir meu nome? Sim. César Bahia. Senhor César. César Bahia Alice Carvalho dos Santos. Perfeito. O senhor, prosseguindo então com o seu depoimento, quando o senhor formalizou uma adesão àquele termo de leniência, expressamente ficou constando o seguinte, que o declarante também soube por seu superior hierárquico, Jean Cruz, que a Mendes Pinto pretendia receber algum valor pela indicação da UR para a construção do empreendimento, sendo que ambas as empresas estavam a buscar um meio para viabilizar esse pagamento, que o declarante não sabe informar como esse acordo teria sido viabilizado e ou pago, pois deixou a UR quando o projeto ainda estava em estágio inicial de desenvolvimento.
e que também não manteve quaisquer contatos com outras empresas que pudessem concorrer com a OER no projeto, além da OAS. Então, só complementando o que o senhor havia dito anteriormente, o senhor pode esclarecer a respeito dessa afirmativa? Essa afirmação que o senhor leu, ela resume o que eu, de uma maneira aqui um pouco prolixa, tentei falar aqui. Que a primeira parte em que eu afirmo que houve o contato da Mendes Pinto com a OER, aonde a Mendes Pinto, por entendendo que a OER era a empresa que tinha capacidade para construir e que indicaria a OER para a construção do projeto, e por conta disso gostaria de ter um ganho financeiro, um ganho econômico em cima disso aí, certo? Da mesma maneira que eu afirmei, não cheguei a participar da viabilização disso, de pagamento. Não sei efetivamente se foi pago, quanto foi pago e como foi pago. Consigo afirmar que havia o interesse e que eu participei, inclusive, de uma reunião para conhecer detalhes técnicos do projeto que estava sendo desenvolvido. E como falei aí também, não tive contato com nenhuma construtora, inclusive das que eu vi aqui no processo, que participaram dessa licitação ou desse convite. Não tive contato com nenhuma das outras, muito menos para falar de preço. O único contato que eu tive foi para a OAS, mas que eu não posso afirmar que isso já concretaria um acordo de preço, já que eu digo que nesse momento poderia daí nascer um consórcio entre a OER e a OAS para apresentar um preço em conjunto, certo? Agora, já com alguma informação adicional, sim, por já ter tido contato e conhecimento prévio do projeto. Isso é a parte que eu posso afirmar. A segunda parte da execução ou elaboração, da apresentação das propostas, essa eu não posso afirmar. Não sei se ficou claro agora. Sim, perfeito. Eu, adicionalmente, pediria para o senhor esclarecer, quando o senhor diz que o senhor soube de Dijean que a Mendes Pinto pretendia receber algum valor pela indicação da OER, é uma vantagem indevida que o senhor está se referindo, é um valor por fora. Seria um percentual do valor do projeto. Certo. Certo. Então, a Odebrecht, como o senhor acabou de referir, que o senhor reconhece que ela estava, portanto, numa posição privilegiada nesse empreendimento, e a OAS também, porque já conheciam os dados técnicos todos que lhe foram transmitidos. O senhor confirma? É isso que o senhor disse? Sim. Certo. Eu vou fazer aqui, já caminhando para o final, referência a um e-mail que o senhor enviou em 30/6/2010, dentro desse período que o senhor esteve lá, portanto, para Ricardo Carneiro. Okay. Aqui se identifica como para Ricardo Carneiro, José.Varjão, o senhor já se referiu, J. Nogueira, @OAS, que seria José Nogueira, é o líder empresarial da OAS? Deve ser. Só um anexo. Desculpe, é o anexo 142 do evento 3. Então, está destinado a jnogueira@oas.com. Se refere o senhor a José Nogueira, o líder empresarial da OAS da região em Salvador? Deve ser. Não tenho, como te falei, uma troca de e-mail você encaminha para um grupo de pessoas que já estava copiado. Provavelmente sim, provavelmente seja. José Nogueira era o superior hierárquico de José Varjão? Não sei. Não sei. Danilo Afa é o outro destinatário. É o arquiteto Danilo da... Exato.
projetista Esse AFA? é o Danilo que eu não estou agora lembrado se na reunião eu tive com ele ou com o Francisco Mota. Certo. E aí o outro destinatário é Rodrigo Barreto. Aqui, Ok, arroba correto. Mar Incorporação, embora ele fosse da Mendes Pinto, não é? O professor disse? Exato. Certo. Esse e-mail, perdão, inclusive, só para ter um contexto. Pois Nessa época, ele é sobre a norma de desempenho, né? Segue em anexo alguns materiais sobre a norma de desempenho. Aí, com Correto. 3 anexos aqui. Isso. Nessa época estava em desenvolvimento a norma de desempenho, que é uma norma que define níveis máximos de vibração, de ruído, de conforto para o usuário dos empreendimentos. Então, esse projeto da Petrobras, pela sua envergadura, deveria já pensar também em atender às normas de desempenho. Então, Certo, e além desse... como eu falei, desculpe, pode é um e-mail com informação técnica. Certo, e além desse e-mail, para esses destinatários, o senhor mandou outros e-mails, ou para alguns deles, o senhor referiu no seu depoimento que mandou outros e-mails para a OAS. Principalmente para Ricardo. O Ricardo era o principal contato. Quando eu me afastei do projeto, voltando para Recife, na verdade, eu sempre estive em Recife, mas focando no projeto de Recife, eu tratei de passar alguns contatos, inclusive, de prestadores de serviço para um futuro desenvolvimento. Ele ficou um tempo afastado da Odebrecht e eu passei para ele uma série de contatos que poderiam ser interessantes para a atualização dos seus contatos. Certo. E após o senhor ter deixado a Odebrecht realizações, portanto, em julho de 2010, como o senhor declarou, quem assumiu a sua posição no empreendimento? Veja, foi Eduardo José Pedreira Franco dos Passos Sobrinho? Pronto. Como eu havia comentado, esse projeto, no momento que eu estava, ele é um estudo. Então, como estudo, ele não tem ainda um responsável. Você fica você tem uma equipe que avalia esse projeto. E eu, por um período, apoiei de Jean nessa avaliação, como já te falei, para essas reuniões. Então, a pessoa que ficou no meu lugar foi Ricardo Carneiro. Mais adiante, quando esse projeto se concretizou, passou a ter um responsável, que foi o Eduardo Pedreira. Mas no meu momento, ainda como estudo, não existia um responsável, porque não era projeto. Pois não, compreendido. Então, eu encerrei os questionamentos, Excelência. Em ordem, assistente de acusação, teria perguntas? A defesa de José Delmário. Defesa de William. Demais defensores? Boa tarde, Roberto Pôde, advogado de Mário Soares, do Alexandre Soares. Rapidamente, eu queria só entender, quando o senhor foi chamado, então, no primeiro momento, era para saber se aquele projeto arquitetônico era viável em termos de construção, é isso? Se era possível fazer aquela obra, se era interesse da empresa, se ela achava que era viável construir aquela obra, foi isso? Exato. Ele é um projeto que trabalha nos limites da construção. Ele é um projeto que tem mais de 2.000 metros quadrados de laje tipo. Ele é um projeto que tem uma fachada muito grande. Ele é um projeto que teria um prazo de execução exíguo. Ele era um projeto que teria que ser feito com um empreendimento funcionando ao lado. Então,
o meu papel nesse primeiro momento era fazer uma análise técnica da engenharia do projeto para ver se era confiável, se era factível. Se era viável aceitar uma carta convite, a gente pode dizer isso? Não, se daquele projeto. Se era viável de ser executado no prazo pensado e com a qualidade que se queria executar. Porque no final das contas você acaba executando uma construção, mas não sai com a qualidade desejada. Então, como isso era uma característica, inclusive, da Odebrecht aí em Salvador, que era serem projetos extremamente pensados, planejados e que no final superavam a qualidade esperada, a expectativa do cliente. Então, o meu papel nesse momento era dar tranquilidade a Dijean que esse projeto ele era factível e a gente conseguiria entregar com a qualidade desejada. Se o projeto não fosse factível, não fosse se a arquitetura não fosse possível de ser construída da forma que estava desenhada, se vocês entendessem que a qualidade não poderia, no prazo, no tempo, na forma, ser cumprida, vocês aceitariam a carta convite? Eu não tive no momento da carta convite, mas se eu faço uma análise no projeto e eu chego à conclusão que ele tem falhas, eu vou fazer sugestão de modificações nesse projeto. Muito bem. Você sabe se nesse projeto havia uma necessidade da gerenciadora fazer um processo licitatório, ou se ela poderia ou tinha a opção de simplesmente convidar a construtora que ela entendesse? Você chegou a ver essa documentação? Não sei. Não sei se teria que ser uma licitação, se seria simplesmente uma carta convite. Não tenho conhecimento de como foi feito o processo de contratação desse projeto. Entendi. Então você não pode dizer se era opção ou não da gerenciadora contratar quem ela quisesse. Não sei. Tá. A última pergunta, você respondendo aqui, a doutora procuradora, você disse que poderia confirmar a primeira afirmação de que, uma vez escolhida a Odebrecht, havia ou ela teria cobrado uma comissão por conta dessa escolha, é isso? Não te ouvi, você pode repetir? Posso, claro, desculpa. Ouvindo aqui as respostas que você deu à doutora procuradora, você disse que confirma a sua primeira parte, que era que tinha ciência de que a gerenciadora teria cobrado uma comissão para escolher a Odebrecht, é isso? Veja assim, só por uma questão de ordem, eu li para a testemunha expressamente o que ele falou, que o declarante também soube, por seu superior hierárquico, Jean da Cruz, que a Mendes Pinto pretendia receber algum valor pela indicação da OR para a construção do empreendimento. Exato. É isso. É isso aí que eu confirmei. Perfeito. Passo para uma pergunta seguinte, que é... você também respondeu sobre este assunto, que, perguntado pela doutora procuradora, se esse pagamento ilícito seria feito via Caixa 2, alguma coisa nesse sentido. Não fiz pergunta, não fiz referência. Por fora, não foi Caixa 2, foi se o valor foi pago por fora. Essa foi o questionamento. Não Caixa 2, desculpa, se o valor foi pago por fora. Minha pergunta é sobre isso. Você sabe dizer se esse pagamento seria ou foi pago e se seria por fora, se não poderia ser uma comissão paga efetivamente pela escolha da construtora? A senhora sabe me dizer como é que foi isso? Bom, eu não sei como se formalizou isso e de que maneira se formalizou. Eu acho que a questão aí seria até pela maneira que foi feito. Se foi feito de uma maneira clara, transparente, aberta para todos, com conhecimento geral, existe pagamento de consultorias, de participação, de performance fee, ou seja, se eu sou vencedor e você me ajudou, eu te pago. Ou seja, não sei. Eu não fiquei no projeto e não sei como foi o desenrolar disso. O que eu sei é que existia o interesse da Mendes Pinto de receber um percentual
que, se eu não me engano agora, não sei de que percentual era, entre 4% e 7%, não teve esse número exato, mas ele queria receber, se a Odebrecht viesse a ser a construtora para executar esse projeto, ela queria receber um percentual do valor do contrato da Odebrecht. Entendi. A forma de que maneira isso foi pago, ou se foi pago, eu não sei dizer. Muito obrigado, Excelência. Obrigado. Boa tarde, senhor César. Meu nome é Fabiano Pimentel, eu sou advogado do Irani Rossini. De quem? Irani Rossini. Ok. Inicialmente, o senhor falou sobre esta fase de pré-procedimento, que é, na verdade, um estudo de viabilidade daquela obra ou daquele projeto, pelo que eu compreendi, não é isso? Correto. Certo. Esse estudo de viabilidade, ele é feito efetivamente com um custo. Esse custo é arcado por quem? Quem é que paga esse estudo? Depende de empresa para empresa. Tem empresa que, na sua taxa de administração, ela já cobre um percentual, ela já designa, identifica, assigna um valor para que possa ser gasto em desenvolvimento de mercado, e tem outras empresas que simplesmente passa esse custo para o diretor que está fazendo o estudo, e que esse diretor depois vai ter que assumir esse custo repassando para outros projetos ou assumindo como um custo indireto dele. Mas isso varia de empresa para empresa. Normalmente é considerado como um estudo de mercado. É comum haver esse estudo de viabilidade de determinados projetos e lá na frente não haver o contrato efetivo de uma obra, falando genericamente. Pode acontecer um estudo de viabilidade, de repente o contrato não ser fechado lá na frente. Eu diria que probabilisticamente de 50%. Você começa a fazer um estudo sem ter certeza que ele vai vingar, que ele vai para frente. Houve algum pagamento da Petros nesse momento inicial desse estudo de viabilidade? Que eu saiba, não. Eu nunca, no momento que eu estava, eu nunca tive conhecimento, pelo menos do período que eu estava, que nesse período já tinha sido feito, que foi feito algum pagamento de alguma parte. Então esse pré-projeto foi feito com custo da própria empresa que elaborou. Inicialmente. Cada empresa arcou com o seu custo. É risco. A Odebrecht assumiu a sua parte, creio eu que assumiu a parte dela, e cada projetista, cada consultor. Aí eu não sei se eles já estavam contratados pela Mendes Pinto para o projeto, já não seria risco. Mas no caso da OAS e da Odebrecht, esse custo inicial alocado para esse desenvolvimento, para esse estudo, ele é a risco, e se não vingar, eles vão ter que assumir isso como um custo de mercado. Certo. Você sabe dizer se nessas reuniões iniciais você percebeu ali algum conluio, alguma tentativa de fraudar algum tipo de seleção? O que é que você percebia ali? Você percebeu inicialmente algum indício de crime naquelas reuniões ali iniciais, ou eram discussões normais, técnicas? Veja, o foco da reunião era técnico, certo? O motivo de eu inclusive, ter aderido à leniência é agora ter conhecimento e ter noção de que essa reunião caracteriza um conhecimento antecipado da informação do projeto. Então, não tinha, nesse momento das reuniões técnicas, a reunião era técnica, a preocupação era saber
como tecnicamente, construtivamente, se poderia executar um projeto dessa envergadura. Eu acho que hoje na Bahia não existe um outro projeto que tenha a laje tipo que esse prédio da Petrobras tem. Então, ele era um desafio de engenharia, de construção. E o foco das reuniões era tratar de tema técnico, construtivo, de solução de engenharia. Era um projeto, então, eu posso dizer, de alto nível, de grande exigência, com grande qualidade técnica? Com certeza, com certeza. Todos os projetos da Petrobras, e isso é notório, a Petrobras é um cliente bastante exigente na qualidade dos seus produtos, e se você não entrega o produto conforme o seu requerimento, existem listas infindáveis de ajuste e de observações que você tem que cuidar e zerar para que ele te dê um ok definitivo da obra. Então, sim, de extrema qualidade. Produto de um nível técnico alto. Pelo seu conhecimento de engenharia, quantas empresas na Bahia seria capaz de realizar um projeto com esse nível de qualidade? Nesse momento, somente a Odebrecht. No momento aí, em 2010, somente a Odebrecht era a empresa que em Salvador já tinha feito empreendimentos que chegavam perto da dimensão dessa torre. Você sabe dizer, César, se talvez pelo tempo que você ficou, não, mas se houve alguma mudança nos projetos, rediscussões ou aditivos contratuais na execução deste Não prédio? faço ideia. Não faço ideia. Pelo período que você se referiu, né? Você falou também da contratação do Ricardo, não é isso? Do Ricardo Correto. Carneiro como consultor. Ricardo Carneiro. Isso. A Petros pagou essa consultoria previamente para ele? Não, eu deixei claro isso aí. Ricardo, ele era da equipe da Odebrecht e o seu custo era pago pela Odebrecht. Então a Petros em momento nenhum pagou nada a ele, nesse momento inicial? Não. Também foi a risco. O salário de Ricardo, o valor da consultoria de Ricardo era pago pela OR. Também a risco da Odebrecht? A risco da Odebrecht. A risco da Odebrecht. Nessas reuniões que você participou, a eminente procuradora falou de valores por fora. Nessas reuniões, você percebia ali algum nível de superfaturamento na obra ou eram preços normais de mercado? Eu não cheguei a discutir preço. Eu vim ter conhecimento de valor, de orçamento dessa obra aqui na denúncia. Eu não cheguei, no período que eu estive, sobre orçamento, a única coisa que eu cheguei a discutir foi como estruturar o orçamento, como a gente estruturaria isso e de que maneira seria feito. Mas não tive contato com nenhum orçamento, nem inicial, nem P0 desse projeto, eu não tive conhecimento. Então, nessas reuniões que você participou, não se falava de preços, só de questões técnicas, não. É isso? Não, a reunião que eu participei com o Rodrigo eram reuniões técnicas e a gente tratava aí com projetistas e consultores e falava das soluções técnicas do empreendimento. Sem mais não falava de orçamento. Muito obrigado. Boa tarde, senhor César. Marcelo Araújo, pela defesa de André Sá e Francisco Mota. O senhor mencionou que teve algumas reuniões com representantes também de
da Mendes Pinto, que eventualmente podem ter participado pessoas ligadas ao escritório de arquitetura do André Sá e Francisco Mota Arquitetos. Eu lhe questiono, no período que o senhor teve ligado a esse projeto, se foram elaborados documentos, projetos ou estudos pela Odebrecht OS que depois foram subscritos pelo escritório de arquitetura para serem encaminhados à Petros. Pergunto isso porque existe uma acusação de que as empreiteiras trabalharam na fase da elaboração de estudos e orçamentação, serviços estes que foram serviços esses pelos quais o escritório de arquitetura foi posteriormente remunerado. Não tenho conhecimento. Te digo que o que me marcou dessa reunião que eu tive técnica com a presença da AFA foi basicamente, primeiro, a dimensão da laje tipo, certo? Que era muito grande. A minha referência na época era do Mundo Plaza, que tinha 1.200 metros quadrados de laje, e eu já achava muito grande, a gente tinha que concretar de 2 vezes, e esse ia ter mais de 2.000, eu acho que no final acabou com 2.500 metros quadrados, inclusive. Então, esse foi um fato que me chamou a atenção da arquitetura, e o outro que me marcou e que eu me recordo muito bem foi de ter discutido sobre o produto que seria utilizado na fachada. Continuação de depoimento em ação penal 505, 95, 86, 50 de 2018, movida pelo Ministério Público Federal contra Armando Ramos Trípode e outros. O senhor pode repetir seu nome novamente? César Bahia Alice Carvalho dos Santos. Perfeito. A defesa pode continuar fazendo perguntas? Obrigado, excelência. O senhor mencionou agora há pouco, antes de ser interrompido o vídeo, que participou de 2 reuniões onde foi discutido o tamanho da laje e a pastilha que revestiria o prédio. Isso. O tamanho da laje e, eventualmente, o revestimento do prédio eram demandas que vinham da Petros/Petrobras? Olha, eu não sei te dizer. O projeto que me foi apresentado, ele já vinha dessa maneira. Não sei se como projeto criativo da AFA ou como premissa do cliente, certo? Mas o que você tinha me perguntado, eu não tenho como afirmar. Eu posso te dizer que durante a minha participação não houve solicitação para que a AFA modificasse ou aprovasse algum projeto feito pela parte das construtoras, mas não sei se posteriormente da parte de Ricardo, da parte de outra pessoa, foi feita essa solicitação e foi atendido. Eu tive num momento muito inicial em que, nesse momento, não houve esse tipo de solicitação. Perfeito, eu lhe agradeço a atenção. Boa noite. Pedro Paulo Medeiros, advogado de Carlos Fernando Costa. O senhor nos ouve? Me ouve? Sim, sim. Ah, tá bem. Obrigado. Eu lhe indago se durante essas tratativas ou essa reunião a que o senhor se fez presente, foi referido em algum momento o nome de Carlos Fernando Costa, ou o senhor chegou a ouvir o nome dele em qualquer outro ambiente que não nessa reunião a que o senhor esteve presente? Carlos Fernando Costa ou Carlos Costa? Não me lembro. De que empresa ele era? Da Petros. Anos depois ele se tornou presidente da Petros. Não. Não? Tá bem. Não. Muito obrigado. Obrigado, senhor. Boa tarde, senhor César Bahia. Boa tarde. Boa tarde, Daniel. Boa noite já, né? Daniel Casagrande, eu sou advogado do José Nogueira Filho, da OAS. O senhor já fez referência ao fato de ter uma larga experiência
nesse mercado de construção. Eu gostaria de saber, preliminarmente, do senhor, se o senhor trabalhava tanto com obras públicas quanto com obras privadas, por favor. Somente obras privadas, nesse período, somente obras privadas da área imobiliária. Perfeito. Com relação a esse tipo de contratação de obras privadas, e com relação ao fato do senhor ter ouvido que a Mendes Pinto eventualmente gostaria de ter uma comissão de 4% a 7%, se não me engano, do valor da obra. É normal esse tipo de comissão em obras privadas? Veja só. Veja, eu vou extrapolar, eu não sei bem o intuito da pergunta, mas eu vou extrapolar um pouco o contexto aqui. Vamos supor que eu trago uma pessoa da área imobiliária e me apresenta um terreno, certo? Certo. Então, o terreno é seu e a pessoa A foi que me encaminhou e me apresentou a você. Pois não. Essa pessoa A vira para mim e diz: César, se você comprar o terreno desse senhor, eu quero uma comissão, eu quero receber 4%, 5%, porque fui eu que levei o negócio para você. Então veja, o tema comissão na construção civil, ele existe. Agora, o que eu não sei te responder é se é normal, tratando-se do fato em questão de ser um projeto que, a princípio, como se eu soube depois e fiquei sabendo, não era público, entendeu? Essa é a questão. Mas, falando especificamente sobre comissão, sim, existe a prática da comissão para um performance fee, ou seja, uma pessoa que levou o negócio para você e que te ajudou a desenvolver, ele recebeu um percentual do que você no final conseguiu executar. Perfeito. E partindo do princípio, então, que foi a Mendes Pinto que apresentou o projeto e a eventual contratação a Odebrecht, seria normal que isso fosse pago? Ou seria possível que isso fosse pago? Isso não foi encarado pelo senhor como algo ilícito naquele momento? Não. Eu sinceramente, como te disse, eu não estava focado nesse momento nessa questão política estratégica. A minha preocupação era com o desafio construtivo da obra, entendeu? Não, perfeito. Não, tá excelente. Mas... Tá excelente, obrigado. E com relação a esse valor ainda, de eventuais 4% a 7%, chegou ao conhecimento do senhor se esse valor seria repassado para alguma outra pessoa ou alguma outra empresa, ou não chegou ao conhecimento do senhor esse eventual repasse? Não. O conhecimento, até onde o conhecimento que eu tenho, é que esse valor era para Mendes Pinto. Agora, como isso seria pago, eu não sei, não faço ideia. Ou se seria repassado para um terceiro, também o senhor não teve conhecimento? Não sei dizer. Eu estou satisfeito. Obrigado, excelência. Obrigado, boa noite, senhor César. Boa noite. Pela ordem, mais alguém presente teria perguntas pelas defesas? O doutor advogado que está presente aí na Bahia teria perguntas? Não, excelência, obrigado. Sem perguntas, excelência, obrigado. Então, está encerrado o depoimento. Eu agradeço ao senhor César